Fala galera, Yuri Vanes aqui. Vocês pediram, eu trouxe um vídeo completo explicando a mágica dos 11 centavos do Versalhes. E prepare-se, viu? Porque coisa boa não vem por aí. Se você está investindo nesse fundo, fique de olho aberto e cuidado com isso. E galera, vocês sabem que quando eu falo alguma coisa, eu gosto de provar ela para você. Então eu separei aqui o relatório gerencial de janeiro, que eles divulgaram agora recentemente, o informe trimestral do quarto trimestre e do terceiro trimestre de 2022, bem como também uma notícia não muito boa. E logo vamos falar sobre ela. Agora, o ponto importante aqui é o seguinte, meu amigo, se você está investindo no Versalhes, fique atento e ligado, viu? Porque você está correndo um risco muito grande. Você é averso a risco, viu? Você é um investidor agressivo naquelas pesquisas de perfil de investidor. E cuidado, eu espero que você que esteja investindo no Versalhes saiba muito bem o que você está fazendo. E não vá naquela ondinha de que o fundo está barato, está pagando bem, então para cotas dele, porque depois pode ser que você tenha uma surpresa negativa. Falando sobre o Versalhes, ele fez uma mágica de distribuição de 11 centavos em janeiro e também agora repetiu em fevereiro. Apesar de que ele não divulgou seu relatório gerencial de fevereiro, mas já temos algumas expectativas com base no relatório de janeiro. E, meus amigos, a coisa não é boa. Primeiro que eu vou passar isso aqui para vocês. Vocês podem acessar o DRE deles, vocês vão ter essas informações completas. Vejam só que mágica que ele anda fazendo. Porque os fundos imobiliários, eles precisam distribuir no mínimo 95% do seu resultado caixa. Então, resultado caixa. Inclusive, houve aquela grande discussão com a CVM, MXRF no passado a respeito do resultado contábil versus resultado caixa. Mas, enfim, superada aquela discussão, temos aqui que no primeiro semestre de 2022, veja a mágica acontecendo. O resultado caixa do Versalhes foi de 13,5 milhões. Olha que bacana. Porém, ele distribuiu mais de 20,7 milhões de reais. Opa, peraí. Como o resultado dele é de 13,5 e ele distribuiu 20,7 milhões? Ah, é porque ele tinha uma expectativa de receber um valor contábil, sabe? Ele fez a provisão de que ele iria receber, né? Ele tinha o direito de receber aqueles valores, ele não sabe quanto que vai receber, mas como ele já tinha o direito de receber aqueles valores, ele resolveu antecipar isso para os seus cotistas. Isso quer dizer que, na verdade, ele está distribuindo o seu caixa do fundo, porque se o dinheiro não entrou na conta do fundo e o fundo repassou esse dinheiro para os cotistas de forma antecipada, quer dizer que ele pegou uma parcela do seu patrimônio, um valor que estava depositado lá no seu caixa e antecipou isso para os seus cotistas. E vejo que fez isso em mais de 7 milhões de reais. E o pior de tudo é que a sua reserva de lucro caixa, veja o quanto que ela terminou no primeiro semestre de 2022. Menos 16,6 milhões de reais. E isso quer dizer que o quê? Que ele fez essa antecipação desses valores contábeis em mais de 16,6 milhões. E não para por aí. No final do segundo semestre de 2022, ele repetiu essa operação. O resultado caixa dele foi de 3,3 milhões, porém a distribuição foi de 19,5 milhões, elevando essa diferença aqui, ó, de mais de 6 milhões aqui também. Nós temos o direito de receber esse valorzinho aqui contábil. Já vamos antecipar para os cotistas? Não caiu na nossa conta. Mas vamos antecipar para os cotistas, coitados deles, né? Eles têm que receber um salarinho para ajudar as festividades do final do ano de 2022. Eles anteciparam mais 6 milhões. Valor total negativo, quase 23 milhões. E vejam a mágica aqui também, de janeiro de 2023. Resultado caixa deles, 700 mil reais. 700 mil reais, meus amigos. Porque eles tiveram que pagar a taxa de performance de quase 1,8 milhão de reais para a gestora. Então, o resultado, 700 mil reais. Mas eles pegaram uma reserva aqui do caixa contábil de 1,3 milhão e complementar nos rendimentos para os seus cotistas. Agora, o saldo devedor total, 24,2 milhões. Quando nós olhamos aqui no seu DRE, ele até mesmo divulga qual foi o resultado, o lucro contábil desse período. Por exemplo, pegando aqui o rendimento de dezembro, que está aqui na tela para vocês, o resultado caixa foi de 2 milhões. Mas o contábil, ou o contábil em si, era para ser algo próximo de 3,5 milhões. Só que não entrou esse dinheiro em dezembro para eles. Entrou, efetivamente, 2,2 milhões, que gerou um resultado de 2 milhões, né? Mas, enfim, eles resolveram distribuir o valor para os seus cotistas, que o valor distribuído, veja que a distribuição do caixa foi de mais de
3,2 milhões, que quase corresponde a esses 3,5 que eles tinham expectativa de rendimento. E olhando o seu informe trimestral, a coisa não é boa. Começando aqui pelo esse informe trimestral do terceiro trimestre de 2022, o resultado dele naquele trimestre foi de 6,7 milhões de reais. Aí eles pegaram um lucro contábil de quase 1,8, complementaram e deu 8,5 para ser distribuído. Como eles já haviam distribuído 5,6, eles tinham mais 2,8 para ser distribuído. E no quarto trimestre, eles tiveram de resultado 6 milhões, resultado caixa, somado com os 6,7 milhões, eles chegaram nesse valor total, então, do semestre de 12,7 milhões a serem distribuídos. Mas eles precisavam de um valor a mais para ser distribuído. O que eles fizeram? Pegaram o valor contábil. Além desses 1,7, eles pegaram mais quase 3 milhões e com isso complementando, eles ficaram com um valor total de 17,4 milhões a serem distribuídos. Então, eles tinham para distribuir a título de rendimento de dezembro de 2022, 2,09 milhões de reais a serem distribuídos. Mais uma vez, vamos olhar aqui no seu DRE quanto que ele distribuiu. 3,2 milhões. Ó, mais de 1,2 milhão a mais do que essa mágica que eles fizeram. E isso aumentou ainda o seu saldo passivo aqui, né? Porque em algum momento ele vai ter que recompor esse caixa dele. E veja que ele precisa recompor em 23 milhões. É, meu amigo, fique ligado. E a coisa não para por aí. A coisa também está um pouquinho mais feia para o Versalhes quando analisando seu portfólio. Porque vejam só esse sinalzinho vermelho aqui de alguns CRIs, porque estão com grande risco de default. Ele tem na sua carteira 34 recebíveis, 10 estão vermelhos. Ah, Yuri, então é pouco. É, meu amigo, seria pouco. Mas quando você soma todos esses recebíveis que estão vermelhos, corresponde a algo próximo de 43% do seu PL. É, rapaz, a coisa começa a ficar feia por aí. E não bastando, né? Porque toda desgrama é pouco. Nós temos aqui também essa participação, sabe? Que os fundos da Hectare gostam de investir neles mesmos. Então, o nosso querido apelidado Xbox 11, ele possui uma exposição de quase 8% nesse fundo, junto com seus irmãos, né, HCTR. Vejam essa notícia que saiu recentemente. Fundo ligado à Hectare é alvo de processo judicial no caso da feirinha da madrugada. É, meus amigos, aqui, ó, em uma dessas disputas, o fundo XBXO, que tem um fundo imobiliário da gestora Hectare como principal cotista, tornou-se alvo de uma ação de execução que poderá lhe custar mais de 150 milhões de reais, considerando o valor do processo, multas e custas processuais. E quanto que o Versalhes tem à disposição do seu PL próprio? 7,8%, somado com aquele risco daquelas crises de 43%, é praticamente metade do patrimônio líquido do Versalhes e está em um grande risco e as pessoas não comentam sobre isso, viu? Esse vídeo não é de recomendação, só estou trazendo um alerta para vocês, porque geralmente os investidores olham só dividend yield, rendimento está sendo distribuído, cotação está baixa, opa, então, nós temos aqui um PVP descontado, um alto dividend yield, vou investir nesse fundo. É, mas você sabe se essa renda é perene? Tivemos vários casos de fundo imobiliário que sofreram com isso com o passar do tempo. Casos mais emblemáticos, alguns fundos de tijolos. Sabe o XPPE, que era uma grande aposta de laje corporativa? Pois é, né? Veja o preço dele atualmente. Ah, sabe o XPIN, que era para ser o melhor fundo para se investir, salvo engano, em 2021, que vários youtubers fizeram uma campanha falando sobre isso? Pois é, né? Veja a situação dele atualmente também. Então, tome cuidado e você que é o investidor, você toma suas próprias decisões. Se você quer continuar investindo, pode investir. Se você não quiser, o problema é seu também. Eu não estou nem aí se vocês vierem me xingar aqui nos comentários.